fez guerra contra Israel, levou o povo cativo. 100 anos depois, foi Judá também para o cativeiro, e ficaram lá, presos, sem poder voltar para casa, durante 70 anos. É que eu só uso para ler mesmo, depois eu não consigo enxergar nada. Durante 70 anos, gente. Você já imaginou o preço da desobediência? Às vezes a gente está aqui sentado, ouvindo uma palavra, ouvindo uma oração, aprendendo as coisas de Deus, e não colocamos em prática. Porque do que adianta eu tanto saber e não viver nada do que eu sei? Ou eu saber pouquinho e colocar aquilo em prática? Bem, verdade é que nós devemos saber sim. A própria palavra nos diz, sigamos e prossigamos em fazer o quê? E conhecemos a Deus. E para eu conhecer a Deus, eu só conheço uma forma de conhecer a Deus. Está aqui, ó. É você ler a palavra. É você se inteirar das coisas do Senhor. E você vai aprendendo, vai aprendendo. E aquele povo, ele vivia. O que nós lemos hoje, o que nós aprendemos hoje na Bíblia, fazia parte da vida, do cotidiano daquelas pessoas. Só que eles não viviam daquela forma que Deus queria que eles vivessem. Então o povo foi levado cativo, ficaram lá durante 70 anos, e sofrendo, querendo voltar para casa, estava ali escravo, e o interessante é que eles não foram de uma vez só, foi aquela coisa assim, já viu, homem gosta de tomar injeção? Não, né? Acho que ninguém. Mas tu já imaginou se a injeção, ela entrasse um pouquinho, aí parasse, depois fosse outro, empurrasse mais um pouquinho a agulha, depois mais, gente, ia ser uma coisa dolorosa demais. Israel foi assim, foi uma leva, nessa primeira, se eu não me engano, foi Daniel, depois foi a segunda leva, se eu não me engano, foi Ezequiel junto, está anotado aqui, mas se eu não me engano, foi mais um profeta, e muita gente, e depois teve a terceira. Foi em 3 vezes para o cativeiro. Acho que chegou lá, o rei olhou para eles, poxa, isso aqui são os escravos bons, vou lá pegar mais. Vou lá buscar mais. Vou lá buscar mais. E porque não obedeceram o Senhor, não queriam servir a Deus, acabaram servindo o rei Nabucodonosor, que não tinha nada a ver com Deus. E quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Por não estarmos servindo a Deus da forma que Ele quer, nós acabamos servindo a outras coisas que não tem nada a ver com Deus. Servindo a outros senhores que não tem nada a ver com Deus. Pelo contrário, são até contrário à vontade de Deus. E a gente vive meio perdido nesse mundo, muitas das vezes, por nossa própria culpa. Então, dentro desse contexto que Esdras está voltando para Jerusalém. Só que a volta não foi tão simples assim. Jerusalém estava queimada. As portas estavam destruídas. E quando Ciro, ele toma o poder, ele libera o povo, agora pode todo mundo, ele baixa o edital. Vocês podem voltar. Aí ele chega para Zorobabel, que era da descendência de Davi, ele era um príncipe, e falou, pode levar com quem você quiser contigo. Aí vai o sacerdote Jesus, em algumas bíblias está escrito Jesus, outra está escrito Josué, ele era um sacerdote. Gente, na Bíblia tem vários nomes repetidos, mas são pessoas diferentes, tá bom? Às vezes a gente lê Josué, acha que Josué aqui é o mesmo de lá. Se você ler, tu vai ver que Neemias também foi nessa leva, mas não foi esse Neemias que construiu o muro. Os nomes são repetidos, igual aqui. Quer ver quantas tem acreditado que não há uma Maria só no mundo? Em Israel também não há só um Josué. Em Israel também não há só um Neemias. Então a gente precisa entender isso,
para a gente não ficar assim perdido, pois quem é esse aqui? Então, voltando, a primeira leva para voltar também foi em 3 vezes. Primeiro, eu estou te explicando para você entender como estava Esdras nesse momento, que não foi uma coisa fácil. Então, Zorobabel voltou, Josué voltou sacerdote e começaram a obra da edificação do templo. Todo mundo no maior fé, todo mundo feliz. Ciro está ajudando, está mandou dinheiro, dando condição, todo mundo feliz. Todo mundo agora vai acontecer, agora vai dar tudo certo, agora tudo que a gente precisa vai acontecer. E quando eles chegam em Jerusalém, não acontece aquilo que eles esperavam. Quando eles chegam lá, aquilo que eles mais queriam, não acontece. A obra, logo após ser lançados os alicerces, ela é embargada. E fica parada aproximadamente uns 15 anos, aproximadamente. Tu já imaginou? Algo que você tanto deseja, algo que você tanto quer, algo que você já tinha certeza que ia dar certo. Chegar na hora que tu já está com aquela coisa quase nas tuas mãos, você vê aquilo escapando. Você vê aquilo que tu tanto precisa, que já estava tudo certo para acontecer, já tinha sido prometido, já tinha assinado o papel, já só faltava tu pegar a chave, só faltava você chegar lá, e na hora, nada. É a chave que às vezes alguém promete dar um carro, né? Chega lá, ó, não dá mais porque alguém ficou doente. Aquilo que tu mais esperava. Corrente da família, né? Culto da família, congresso da família. Foi falado aqui ainda há pouco. A diaconisa, ela queria ter um filho e ela perdeu. Aquilo que a pessoa mais esperava, ela perdeu. Gente, você imagina o que é perder o filho? Eu já perdi minha mãe, já perdi meu pai. Mas perder um filho deve ser diferente, porque sai de dentro da pessoa. Sai de dentro da mulher. Gente, eu não quero imaginar como deve ser essa dor. E muita gente tem perdido muita coisa. E porque ela perde algo, ela acaba esquecendo de Jesus. Aquele povo, porque não aconteceu o que eles mais esperavam, eles foram desanimando, ao ponto de parar completamente a obra, de ninguém fazer mais nada e se desviarem do caminho do Senhor. Eles se desviam. Então aparece o profeta Ageu, juntamente com Zacarias. Eles começam a profetizar, animar o povo, trazer a palavra de Deus, vai dar certo, vamos lá, porque Deus falou, Deus está contigo. Então começou a animar o povo novamente. E o povo voltou a fazer a obra novamente. Até que mais ou menos 23 anos total, contando com o ano que ficou parado, mais ou menos o templo foi erguido. Todo mundo feliz, fizeram uma festa e o tempo passou. Novamente, o povo se desviou. Aí você pensa, que povo é esse, né? É fácil olhar para o povo e pensar. Mas a gente tem que olhar para a nossa vida também. Como que nós temos agido com Deus? Será que nós sempre estamos fazendo tudo que é para a gente fazer? Será que nós sempre estamos dentro da vontade de Deus? Porque a vida daquele povo era assim, altos e baixos. E algo que estava me chamando a atenção era que sempre que havia um propósito, eles se enchiam de fé. Se enchiam de fé. Quando aquilo passava, então eles iam desanimando. Tem um ditado popular que diz que mente vazia é oficina de quem? O cristão, a pessoa de Deus, ela tem sempre que estar em movimento. Tem sempre que estar em movimento.
Quando nós estamos novinho, a gente vai para academia, malha, e quando você vai ficando com mais idade, tu continua malhando, fazendo exercício, teu corpo fica forte. Se você parar, para tudo, enferruja. Para você levantar é difícil. E assim também eu creio que é fé. Porque sempre que eu leio que o povo de Israel, o povo de Deus, resolvia algo, passa um tempo, eles se desviam do caminho. Eles deixam de orar, deixam de jejuar, deixam de ter comunhão com Deus. Por isso, logo que eles voltaram, a primeira função do sacerdote foi reconstruir o templo. Ele reconstruiu primeiro o altar do templo, para depois reconstruir o templo. Então passaram-se muitos anos, décadas. Morreu um rei, morreu outro, passou mais ou menos 4 reis. Aí veio aquele rei abençoado chamado Artaxerxes. Meu Deus. O nome é Artaxerxes. É Xerxes, meu Deus. E Esdras foi enviado para Jerusalém. Aí entra Esdras, foi enviado para Jerusalém. Tu sabe por quê? Pergunta por que, pastor, Esdras foi enviado para Jerusalém? Porque o povo novamente tinha desviado. E uma das ordens do rei foi a seguinte: vá lá e observe para ver se o povo está vivendo conforme a lei do Senhor. Um rei que não tinha nada a ver com Deus, não vivia na mesma fé, mas inclusive ele pediu até para orar por eles, para pedir ao Senhor pela vida deles. Se você ler o livro, você vai ver isso. Novamente, um homem volta para Jerusalém porque o povo tinha desviado. E Esdras começa o trabalho, né? Aí está lá, conforme eu falei, nesse contexto, Ageu, ele prega, Ageu fala que Deus falou, e no meio tempo também está lá Esté lá na Babilônia. Esté também entra nesse contexto, lá na Babilônia, que não voltou todo mundo, teve judeu que não quis voltar para Israel. Se acostumou na Babilônia, gente. Ficaram porque estava preso. Quando podia voltar, não quiseram voltar. Teve crente que não quis voltar para a igreja. Ficaram lá. É claro, tem um contexto dentro dessa história. Na Babilônia, em Judá, não importava, tinha problema para o povo de Deus. Lá o rei assinou um decreto na Babilônia que poderia matar todos os judeus. Você deve conhecer a história de Esté. Depois Deus deu o livramento. Lá em Judá, o povo se levantou contra os judeus porque eles queriam construir junto o templo do Senhor. Quantas são as vezes que você se deixa levar pelas pessoas e quer fazer as coisas junto? Qual era o problema de fazer junto? Ali era um povo idólatra, um povo que vivia se divorciando, e o povo de Deus começou a casar com aquelas mulheres. E um dos maiores problemas de Salomão foi esse, a idolatria das esposas. Então, quando Esdras chegou, o que Esdras teve que fazer? Chamar o povo a um concerto. Chamar o povo a um concerto. Isso aconteceu. Aí vamos ler aqui de novo. Cadê? Põe lá para mim o 22. 23, 21, por favor. Esdras 8, 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o Senhor Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso.
Esdras tinha um propósito. Esdras ele tinha que fazer algo grande. Ele entendia que para fazer isso, ele precisava de Deus. Para conseguir chegar onde ele queria, com a família dele, e que com tudo que ele possuía, ele precisava de Deus. E Esdras, ele era um homem de Deus, ele não estava desviado não. Ele era um sacerdote, ele era um escriba, ele era um mestre da lei. Ele conhecia o Senhor, a palavra de Deus. E ele reconheceu, nós precisamos jejuar. Nós precisamos nos humilhar para que Deus nos dê jornada feliz. E a gente quer tanta coisa de Deus, só que a gente não lembra disso. A gente tem que jejuar. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Orar, falar com Ele. Senhor, eu estou aqui. Senhor, é a minha família, meu filho, onde está minha filha? Meu pai. Tem que falar com Deus, gente. Não se preocupe em fazer oração bonita, não. Se preocupe em falar com Deus aquilo que você está sentindo. Tu tem que falar o que está dentro de você e colocar para fora. Isso é se humilhar também na presença de Deus. Tu reconhecer que você não é nada diante da grandeza de Deus. Diante da grandeza do nosso Salvador, do nosso Criador. Porque Deus, Ele é tudo. E nós, sem Deus, nós não somos nada. Nada. Nada acontece sem Deus. Esdras sabia disso. E ele não voltou, ele não foi para Israel por um acaso. Ele queria levar esse espírito para o povo. Porque quando a pessoa ela entende que sem Deus ela não é nada, sem o braço forte do Senhor ela não é nada, ela se humilha na presença de Deus. Ela se volta para Deus. Ela dá um tempo para Deus. Não é dar tempo de Deus, não. É dar um tempo para Deus. Ela rasga o coração. Ela chega, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu saí de casa hoje à noite, com essa coisa de chuva, e eu vim para a tua casa. Senhor, eu estou aqui sentado ouvindo esse homem aí falar que eu não sei nem o nome. O nome dele é estranho. Mas eu quero algo do Senhor, porque eu sei que Ele não pode me dar nada. Então, faça com que as palavras que saíram da boca dele venha fazer algo na minha vida. Vinha ser dirigida pelo Espírito Santo. E eu vinha tomar atitude, e a minha família vinha ser transformada, vinha ser renovada, vinha ser restaurada, porque Deus Ele quer fazer. Mas para fazer, gente, não é só ouvir Deus falar, é tomar atitude. É viver uma vida com Deus. E viver a vida com Deus não é fácil, não. Vencer, ser vitorioso não é fácil. O nome já fala vitória. Para tu ser vitorioso, tu tem que lutar. Tu vai passar por luta. Tu vai passar por dificuldade. Não vai ser nada fácil. Mas se você perseverar com Deus, a sua vida muda. A sua família muda. O milagre acontece. Não existe filho ruim, esposa ruim, marido. Não existe nada disso. Para Deus não existe. Para mim existe. Porque eu sou homem, eu tenho minhas limitações. Mas nós estamos aqui buscando em quem a solução. Em quem? Em quem? Mais alto, gente. Em quem? Em Deus. Em Deus. Porque só Ele pode mudar a nossa situação. Só Deus pode mudar a nossa vida. É sentar aqui, ouvir falar, orando, Senhor, fala comigo. E quando você sair da igreja para ir para casa, tu vai meditando. Meu Pai, o que eu tenho que fazer? Qual é a atitude que eu tenho que tomar? O que eu preciso fazer novamente? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já fiz de tudo para resolver o problema na minha família.
Eu até acredito que você possa ter feito de tudo que você saiba, de tudo que você tenha conhecimento, mas de tudo que você pode fazer diante de Deus, você ainda não fez. Você ainda não fez. Porque é muita coisa. Começando a se humilhar. Começando, abrindo o coração, Senhor, a minha vida está assim. Eu preciso da tua ajuda. Muitas das vezes a gente quer que o mundo mude. Os nossos parentes mudem. Os nossos familiares dentro da nossa casa mudem. E nós não achamos que a gente precisa mudar. A gente não precisa mudar, não. Nós somos perfeitos. Eu sou crente, eu sou cristão. Eu estou na igreja, eu sou pastor. Eu não preciso mudar. Mudar para quê? Está tudo bom. E eu passo a confiar na força do meu braço. Eu esqueço que quem nos sustenta é o braço forte do Senhor. E eu me coloco na frente de Deus. E se eu for na frente, coitado de mim. Porque o inimigo está furioso. E está de verdade. E o pior, que muitas das vezes, o pior inimigo do cristão é o próprio cristão. Somos nós mesmos. Porque não toma atitude quando tem que tomar. Fala coisa que não tem que falar. Faz o que não tem que fazer. E fala assim, eu não tinha que ter feito isso. Então por que fez? Tem um provérbio que fala que a palavra branda acalma o quê? No relacionamento, dentro de casa, eu acho que a coisa mais difícil que tem para o casal é ficar calado quando tem que ficar, né? Aí tu vive levantando tempestade. Tu vive levantando tempestade, bota a culpa em tudo. Mas você se esquece. Mas não, tinha que ter falado aquilo. Eu tinha que ter falado. Aí chega para um e para outro, eu falei mesmo. E aí? Está destruindo teu casamento. Está enfurecendo seu filho. Está deixando teu pai e tua mãe com raiva de você. A gente não tem que falar nada não, gente. Quando está difícil, a gente tem que dobrar o joelho e orar. Vai para o quarto e ora. Faz igual Esdras fez. Eu jejuei. Eu orei, eu me humilhei. E Deus abençoou. Deus abençoou. Quem tem que ir na frente da vida do cristão é Deus, é o Espírito Santo guiando. Gente, todo dia eu oro, falo uma coisa. Todo dia eu oro e falo assim, Senhor, não importa onde eu esteja, desde que eu esteja no centro da sua vontade, fazendo a sua vontade. E para isso não é só orar não, gente, é luta. É luta. Tá vendo minha esposa ali? Ela é uma gracinha, né? Tem uma leoa ali dentro, gente. Tem uma leoa. A gente não briga não, tá bom? Estou falando isso, mas a gente não briga não. Não briga mesmo não, graças a Deus. Mas por quê? Porque a gente sabe, ficar calado. Ficar calado. Você entender a pessoa que está do seu lado, às vezes não é fácil. Tu pode ter 50 anos de casamento, 60. Às vezes não é fácil. A gente sabe tudo, sabe nada. Mas nem a pessoa sabe de que é capaz, que gerar o marido da esposa está do lado. A gente pode conhecer muito, sim, o ser humano. Muito. Mas saber tudo da pessoa a gente não sabe. Porque tem coisas que acontecem no momento. Mas o segredo, gente, o segredo, número 1, confie em Deus. Confie em Deus. Não importa como está Jerusalém. Não importa se está queimada, se está em pedaços. Confia em Deus. Restaure o altar. Restaure o altar. Restaure a sua comunhão com Deus. Restaure a sua comunhão com Deus. E depois,
restaure os muros. Só que o muro ele é restaurado com a família. A família se junta e vai restaurando o muro. Porque o muro é para guardar a casa, guardar o lar. Isso a gente faz buscando a Deus. Com a família, vamos lá. Vamos pegar aqui, tu pega o tijolo aqui, eu vou consertar o portão ali, e você vai começar a consertar as portas, e o trabalho todo dividido em equipe. Em equipe. A Bíblia não fala que nós somos o corpo, e Jesus é o nosso cabeça? Então a igreja é um corpo. A família não é diferente. Porque a igreja começa dentro de casa. Teve um dia eu peguei um passageiro e ele falando, poxa, que dá hora de ir para a igreja, minha esposa começa a brigar porque ela sempre chega atrasada e eu quero vir logo. Irmão, o culto começa dentro de casa. Aí ele ficou, daqui a pouco ele falou assim, poxa, é isso mesmo. Então antes de tudo, estiver chegando a hora de ir para a igreja, eu vou dar a mão à minha esposa e vou falar, vamos orar. Vamos orar, já vai quebrar todo o mal ali, vamos orar. E foi o que ele falou e creio que ele fez. Creio que ele fez. Porque não pode ficar medindo força não, gente. A família, o reino dividido, não subsiste. E tem muitos problemas emocionais que vêm acarretados da família. De um casamento conturbado, filhos que têm raiva disso, raiva daquilo, tem outras coisas mais. Porque tudo começa dentro de casa. Quando vai se levantar um pastor aqui, o bispo já falou até com a gente, tu tem que conversar com a esposa. Vai levantar um diácono, a gente vai até a esposa e conversa. Porque é a família, gente. Eu não posso ser aqui algo que eu não seja dentro de casa. Eu não chegar aqui e pegar o microfone é tão fácil igual você pensa não, tá? A gente fica nervoso, pelo menos eu fico. Mas tu ser homem de Deus na igreja, dentro de casa, na rua, é outra coisa. Não é tão simples assim. Porque tem hora que dá vontade de você, ainda mais dirigindo, né? Já pensou nesse Rio de Janeiro? Esses motoqueiros que param, vum, vum, vum. E você, Senhor, abençoa. Não pode gritar, vai Jezabel, não pode falar não. Tem que falar na fé. Senhor, abençoa. Abençoa. E Deus, Ele abençoa. A gente tem que procurar ser manso. Gente, quando você chega todo nervoso, olha só, a pessoa chega toda nervosa, você está ali manso. A pessoa dá vontade de te bater, mas não bate. Ela fica querendo tirar a tua paz, mas não consegue. Aí daqui a pouco a pessoa vai ficando calma. Aí tu vai, abraça teu marido, abraça seu filho e pronto. A gente não pode colocar lenha na fogueira. A gente não pode fazer com que o mal venha prevalecer na nossa vida. Nós não podemos pagar o mal com o mal. E quando nós pagamos com bem, nós não podemos esperar nada em troca. O casamento não é uma troca. Como é que eu vou tentar te explicar? Se você faz algo de bom para um familiar seu, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, não fique esperando ele te dar nada em troca não, gente. Fala com Deus. Fala com Deus. Já viu aquele livro daquele filme Prova de Fogo? Tem os 40 passos. Cada dia era uma coisa que aquele homem fazia. Cada dia era uma tarefa. E está achando que é fácil? Você tratar a pessoa bem e a pessoa te maltratar? Aí você faz amanhã a mesma coisa, trata bem, e a pessoa te maltratando. Só que vai chegar a hora que a pessoa vai ficar calma. Ela vai parar, ela vai refletir. A ficha vai cair. E a coisa vai andar, gente. A coisa vai funcionar. Deus vai abençoar. Não tome atitudes por você mesmo.
confiando na força do seu braço, mas confie em Deus. Confie em Deus. Vamos restaurar Jerusalém. Ou seja, vamos restaurar a nossa vida com Deus. Vamos restaurar nossa comunhão com Deus. Vamos restaurar nossa intimidade com Deus. Vamos buscar em Deus a solução para a nossa vida. Para problema de saúde, familiar, sentimental, financeiro, seja o que for, vamos aprender a buscar em Deus. Vamos aprender a confiar em Deus. Porque Deus pode fazer. Eu creio também que Deus queira fazer. Eu creio que Deus queira fazer. No tempo dele, na hora dele, mas Ele quer fazer. E a hora de Deus e o tempo de Deus é melhor do que o nosso. É melhor do que o nosso. Nada de Deus vem atrasado, nada chega tarde. Ah, Deus tem uma bênção na sua vida, mas está tardando. Não existe isso. As coisas de Deus vêm na hora certa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu acha que algo pode limitar o poder de Deus? Não. A não ser nós mesmos. Quando nós não fazemos aquilo que precisamos fazer. Aquilo que precisa ser feito. Então, vamos restaurar a nossa vida com Deus. Você sabia que as nossas atitudes, elas escrevem a nossa história? Você vê aqui, Zorobabel, ele veio de Babilônia. Zorobabel, ele era um príncipe da linhagem de Davi. O Senhor Jesus, Zorobabel, ele entra na analogia do Senhor Jesus. Ele é um dos antepassados. Quando Esdras foi para reconstruir Jerusalém, quando Neemias foi, quando esses homens foram reconstruir Jerusalém, eles estavam escrevendo a história, gente. Porque havia uma profecia que o Messias viria e iria entrar por Jerusalém, pelas portas. Só que Jerusalém estava destruído. Jerusalém estava destruído. Como que o Messias ia entrar? E eu quero falar uma coisa para vocês. Existe uma profecia de Deus para a sua vida. O Espírito Santo, ele quer habitar no seu coração. O Espírito Santo, ele quer habitar no seu coração. Existe uma promessa. Existe uma promessa. O Espírito Santo, ele quer habitar no seu coração. Ele quer transformar a sua vida. Ah, pastor, ele já habita, mas ele quer transformar a sua vida. Ele quer fazer uma mudança. Ele quer abençoar o seu casamento. Ele quer abençoar os seus filhos. Ele quer abençoar a sua família. Mas precisamos reconstruir Jerusalém. Reconstruir a nossa comunhão com Deus. Porque aí o Messias vai vir. Ele vai entrar na nossa vida. Ele vai mudar tudo. Ele vai mudar tudo. Ele vai fazer tudo novo. Ele vai fazer tudo diferente. Então não esqueça, aquele povo estava escrevendo a história. E hoje, nós fazemos a mesma coisa. Nós estamos aqui escrevendo a nossa história. O que vai ser a sua família amanhã, a história você está escrevendo hoje. Porque amanhã vai ser fruto daquilo que você está plantando hoje. Se eu planto limão, eu vou colher limão. Se eu planto manga, eu vou colher manga. Se eu planto o que eu gosto, eu vou colher o que eu gosto. Se eu planto discórdia, eu vou colher o quê? Discórdia. Então o que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Se eu quero o amor de Deus, então eu tenho que me voltar para Deus. Eu tenho que dar amor para esse Deus. Se eu quero uma vida com Deus, tenho que dar minha vida para Deus. E eu vou chamar vocês a tomar uma atitude nessa noite. Eu vou chamar vocês a escrever uma nova história.
Eu quero escrever uma nova história na minha vida. Eu quero algo diferente. Pastor, não está nem ruim não, está até bom, mas eu quero que melhore. Eu sinto que eu preciso fazer algo mais. Eu quero ir além. Eu quero mais com Deus. Quem quer mais de Deus, faz assim. Então você que quer mais de Deus, fica de pé, por favor. Não é você que não tem Deus não, porque todo mundo aqui tem Deus, tá bom? Você que quer mais de Deus, fique de pé, por favor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, pode vir. Pastor Leandro, equipe de casais. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. No nome de Jesus. Feche seus olhos. Nós vamos orar por vocês. Nosso Deus, nosso amado Pai, Senhor, nós acabamos de ler nas Escrituras Sagradas coisas que vêm acontecendo porque homens de Deus tomaram atitude no passado. Pessoas que viviam na fé, que confiavam no Senhor, que viviam, meu Pai, o Evangelho. Ou melhor, que viviam a Tua palavra. E a vida deles, meu Pai, foi renovada. Jerusalém foi restaurada. E o Senhor pôde fazer muito mais do que eles pensavam. E nós estamos aqui nessa noite, reunidos na Tua casa, porque nós cremos no Senhor, nós acreditamos em Ti, Senhor, nós sabemos que o Senhor está vivo, e o Senhor tem poder para mudar vidas, mudar situações, transformar aqui nessa noite. E nós estamos de pé, Senhor, porque nós queremos algo novo do Senhor. Se for preciso, meu Pai, quebra a nossa vida. Desfaz, meu Pai, tudo aquilo que nós sabemos e nos faça de novo. Nos faça de novo, coloca pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Reconstrói a nossa intimidade com o Senhor, para que possamos fazer diferente, Senhor. Porque nós queremos algo mais do Senhor. Então nos fala, meu Pai, nessa noite, o que o Senhor quer que nós venhamos a fazer, meu Pai. O que está de errado na nossa vida, o que nós precisamos tirar, qual é o conserto que nós precisamos ter com o Senhor. Aleluia. Porque quando Esdras, meu Pai, ele chamou o povo ao arrependimento. O povo se arrependeu, o povo se converteu, o povo voltou a te adorar, o povo voltou a te buscar, o povo voltou a ter uma vida com o Senhor, meu Pai. Então venha nesta noite, Senhor, falar aos nossos corações. Fala ao nosso coração, meu Pai, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E é o Senhor, meu Pai, que tem poder para mudar esta situação aqui nessa noite. Nos ensina a plantar, meu Pai. Nos ensina a plantar com fé, para que a história da nossa vida, a história da nossa família, ela venha ter uma mudança, venha ser transformada, e que o Teu nome, meu Pai, venha ser glorificado. Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus. Antes de nós cantarmos, a equipe de casais vai estar aqui embaixo orando por você, pela sua família. Mas põe a mão no seu coração, Deus abençoe a sua vida. Mas não vão embora antes da equipe orar por vocês, tá bom, queridos? Fique de pé. Bastante pastores? Tá. Tem uns pastores que não ficam aqui na frente, então já vou estar aqui dando a bênção apostólica. Obrigado, Senhor, por tudo que temos vivido.
Obrigado por esse congresso. Obrigado pela vida do pastor Max, irmã Kelly, que são nossos líderes, Senhor. Tu sabe, Deus, tudo sobre a vida dos teus filhos. Continue fortalecendo a vida deles, Senhor. Que possamos buscar força em Ti, Senhor Jesus, porque Tu é a nossa esperança, Senhor. A fé que nós temos, ó Deus, não é nossa, não vem da gente, Senhor, mas é uma fé inabalável que vem do alto. Então que esta fé, Senhor, esta fé que nós temos em Ti, cada dia vem nos impulsionando a não desistir, meu Deus, dos nossos filhos, nossa esposa, nossos esposos, porque é Tua promessa, Senhor, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e que esta promessa, Pai, nós possamos vivenciar todos os dias, Deus. Então eu te peço, abre os olhos dos teus filhos, para que eles possam cada dia enxergar a promessa de Deus que está sobre a vida deles. Põe a mão no seu coração. Que a graça do nosso Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Shalom Adonai. Deus abençoe a sua vida. Aplauda o nosso Senhor. Sai de tua tenda, ó filho meu.